Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse 10. Vamos iniciar por aqui hoje. Palavra revelada da parte de Deus para a igreja. Apocalipse 10, eu leio, se apenas acompanha até o versículo número 7. E vi outro anjo forte, que descia do céu e vestia de uma nuvem por cima da sua cabeça. Estava o arco celeste, o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar, esquerdo sobre a terra. Clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado os 7 trovões, fizeram soar suas vozes. E sendo ouvidas os 7 trovões, sua voz ia escrevendo. Sua voz ia e escreva-la. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falam, e não escreva. E o anjo que vi estava sobre o mar, e sobre a terra levantou a mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra que nele há, e o mar que nele há, e o que haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas e seus servos. Neste mesmo vídeo, abra ainda sua Bíblia, no livro de Amós, capítulo 3, verso 7. Está escrito assim: certamente que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo, os seus servos, os profetas, e eu digo amém. Queridos amados irmãos, esta palavra o Senhor me deu do céu na terça-feira. E o que nós vamos falar hoje aqui? Falar sobre o segredo de Deus. Vamos iniciar essa mensagem, começar pelo primeiro segredo de Deus que Ele anunciou aos homens. Está inserido no livro do Gênesis, capítulo 6, e verso de número 13. Está escrito assim: e disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que eu desfarei com a terra. Verso 18: mas contigo estabelecerei o meu conserto. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. 7:1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e tua casa na arca, porque hei visto justo diante de mim nesta geração. Primeiro segredo que Deus revela ao homem na terra. Quando Deus olha para a terra e vê que a terra estava cheia de pecado, e ela estava cheirando mal a narinas de Deus, Deus pensou em destruir a terra. Mas Ele olha para a terra e Ele vê um justo por nome Noé. E Deus chama Noé de pregoeiro. Deus coloca uma ordem para Noé para construir uma arca. Mas na construção desta arca, Deus também lhe dá uma ordem: Noé, enquanto você estiver construindo a arca, você vai pregar, falar sobre o arrependimento.
Assim diz o Senhor: arrependei-vos, porque o Senhor está irado com o povo. Ele vai destruir a terra. Ele mandou construir uma arca, e aqueles que ouvirem a voz do Senhor, Ele vai perdoar os seus pecados. Aquele homem por nome Noé, quando ele levou primeiro a palavra, a sua família riram-se dele, porque a terra estava seca, a terra não chovia, e cada vez mais que Noé ia falando, ele convenceu através do Espírito Santo a sua família. E Noé começa a colocar a mão no arado na dimensão que Deus ordenou. E todos os dias Noé saía falando: arrependei-vos, porque o Senhor vai destruir esta terra. Mas todo aquele que ouvir a sua voz vai ter arrependimento. E cada dia que Noé apregoava esta palavra, era motivo de zombaria. Chega o tempo, muitos anos se passaram, até que Noé construiu a arca, tudo na dimensão que Deus a ordenara. Entrou Noé com seus filhos e esposa, no total 8, e Deus fez tudo ali conforme ordenou. E Noé colocou aí os pássaros, todos viventes, adentrou naquela arca. E Deus, sabendo que o homem ele tem um coração mole, Deus fechou por fora e betumou a arca. 40 dias se passaram, o povo pereceu. E Deus ali começa a trabalhar na vida daqueles que ficaram na arca. Primeiro ponto então aqui do arrependimento: apenas 8 pessoas ficaram como sobreviventes. Segunda parte que Deus falou foi com Abraão. Deus chama de Abraão meu servo. Abraão, ele saiu da sua parentela e foi para uma terra muito distante. Levou consigo os seus primos, sobrinhos, Ló. Passando um tempo, os seus pastores começaram a degradear, porque a terra não havia espaço para aquela quantidade de gado, e os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Deus comunica a Abraão que levasse o assunto até Ló, e que Ló decidisse qual é a terra que ele ia escolher. E Deus sempre falava de uma segunda maneira: olha, Abraão, não te preocupe, não temas, porque eu sou contigo. E Abraão guardava isso no seu coração, a não temer a palavra do Senhor. Chamou o seu sobrinho, disse: olha, escolha hoje. Vejo que nossa família não vai bem, mas isso não é bom para mim, sobrinho, nem para você. Se você escolher as campinas, eu escolho a outra parte. Aos olhos humanos, Ló escolheu as campinas de dar Sodoma e Gomorra. E ali Ló foi para aquela cidade. Abraão continuou sendo próspero. Passa-se anos, e aquela cidade vai se corrompendo. E Deus, o capítulo 18, verso 17: e disse o Senhor a Abraão, disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que faço?
Visto que Abraão certamente virá ser um grande e poderosa nação, e nela será bendita toda a nação da terra. Deus vai até Abraão e avisa que vai acontecer. Este Abraão tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele vai pedir a Deus um socorro. Ele vai intermediar sobre aquelas duas nações. No capítulo de número 18 e verso 23 a seguir, está escrito assim: chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá-los também, e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que está dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio, e que o justo seja como o ímpio. Longe de seja, não faria justiça, juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor dele. E Abraão vai novamente dizendo, respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi, fala ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem 50 justos, e tiver 45, destruiria por aquela cidade? Não destruiria se ali tivesse 45? Continuou ainda a falar e disse: porventura acharei ali 40, não farei por amor dos parentes. E disse: mais horas, não se ire, Senhor. Ainda falar: se porventura achar ali 30, não farei se achar ali 30. E disse: agora me atrevi, fala o Senhor, se porventura achar ali 20, disse: não destruirei por amor dos meus. Disse mais: ora, não se ire, Senhor, ainda que só mais esta vez. Falo: se porventura achar ali 10, disse: não destruirei por amor dos 10. E foi assim o Senhor quando acabou de falar a Abraão a todo. Abraão, ele foi um intercessor de duas cidades ímpias. Como é importante nós termos intercessor, mas naquela cidade não tinha 10 pessoas. Só tinha o justo Ló, as suas filhas e a sua esposa. Mais uma vez Deus vai revelar o segredo aqui. Os anjos aparecem e vai até Sodoma. Fala para Ló, para ele se apressar, porque Deus vai destruir as duas cidades. E a sua esposa, ela foi relutante por amor ao pecado, aos prazeres. Muitas vezes as pessoas não observam, não percebem que o pecado, ele vem trazendo sabor, como está escrito no livro de Provérbios. Há coisas que parecem boas, mas o fim é morte. E o anjo disse: apressa, porque o Senhor vai destruir. E leva até a cidade e disse: não olhe para trás. E aquela mulher, como diz o provérbio, a curiosidade mata. Ele disse: apressa-te, não olhe para trás. Eu peguei também uma referência para trazer para a igreja nesta noite, quando Jesus fala no livro de Lucas, no capítulo, eu não anotei aqui, Lucas, quando o Senhor fala assim: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para herdar o reino. Não olhe para trás. Não olhe. A mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, dá prosseguimento no seu ministério. Não entregue o seu trabalho por nada. Porque se você entregar o trabalho, o Senhor lhe diz:
você não está apto a entrar no reino. Lança a mão do arado, tem que dar prosseguimento, não entregar os trabalhos, porque cada dia mais você vai ficar raquítico e anímico. Prossigamos. Livro de Joel, capítulo 3, o segredo de Deus falando, melhor, livro de Jonas, capítulo 3. Livro de Jonas, capítulo 3. Deixa eu me achar aqui. Jonas, capítulo 3. Está escrito assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou-se Jonas e foi a Nínive. Depois que ocorreu todo o fato que ele foi ali lançado no ventre do peixe, e agora vomita ele numa praia. E Jonas vai a Nínive. E Jonas vai falar sobre o arrependimento. No verso 4, começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Jonas bradava, ele não tinha microfone, mas ele saía correndo a passo. É para nós ter pressa de falar do reino do céu. Mais uma vez Deus revela a Jonas o seu segredo. Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum. Vestiram-se de pano, de saco, sinal de humilhação, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, cobriu de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, prove alguma coisa, nem se lhe dê pasto, nem beba água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um no seu caminho e da violência que havia em suas mãos. E ele diz: quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que ele não perecerão. E Deus viu a obra deles e como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito e não faria e não fez. Quando Deus fala para João, este povo não saberia, era tão ignorante, que não saberia o que era no direito e o que era esquerda. Mas quando você fala na autoridade de Deus, Jonas bradou e disse: arrependei-vos, porque dentro de 40 dias o Senhor vai derribar Nínive. Nínive era modelo, uma cidade que chegou a se chamar a 8ª maravilha do mundo. Mas Deus, ali eles tinham orgulho de dizer: ninguém sobe aqui em Nínive, porque ele viu o adversário chegando lá, desflechava e não subia até Nínive. Mas Deus disse: eu vou subverter, vou destruir. Mas a palavra deste homem de Deus foi convincente. E Deus aqui, quando aquele rei tomou uma atitude de se arrepender e de converter os seus maus caminhos, e Deus diz: não destruirei. Aquele povo, aquela nação aceitou Jesus, aceitou Deus. E a Bíblia diz que eles serviram a Deus durante 100 anos. Aleluia. O irmão Jonas, ele ficou irado, porque ele foi um profeta que falou a verdade, mas ele tinha ali dentro do seu coração um coração de Deus, mas ele tinha um espírito humano de judeu. Ele queria ver as pessoas sendo destruídas. Mas muitas vezes nós temos que entender que aquelas pessoas que são inimigos, e Deus fala assim: profeta Ezequiel, ô Ezequiel, aquele que é teu inimigo é meu amigo. E
se você perdoar ele, eu vou te dar 100 vezes mais. E Jonas ficou ali dormindo, aguardando. E com 3 dias, não acontece nada, o povo se arrependeu. Deus, eu saí de tão longe, já paguei preço, tudo. E esse povo aqui, o Senhor fez. E Jonas dormia debaixo da arvoreira, que levantou do nada. Aí Deus cortou ela. Aí Deus falou: Jonas, você está reclamando porque nasceu uma arvoreira para te descansar. E agora eu mandei que ali o inseto cortasse. E você está reclamando. Não tem eu, Jonas, o cuidado de aqui, de atender o pedido de mais de 120 mil pessoas que clamaram no meu nome. Então a palavra de arrependimento, quando nós falamos para Deus e você ora a Deus, o seu pecado pode ser como um escarlate, mas se você arrepender, eles se tornarão branco como a lã. Prossigamos. Vamos lá. O segredo de Deus, Romanos 11 e 15. Ou melhor, nós vamos agora para o Novo Testamento. No Velho Testamento tinha mais coisa, mas o tempo não dá. Eu vou então para o Novo Testamento, onde Deus vai revelar os seus segredos. Primeiro segredo que Deus fala é com João. João, ele, vou ler, Mateus 3, 1 e 2. João é chamado a voz que clama no deserto, e ele vai falar sobre o arrependimento. 3, 1 e 2 de Mateus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. João não começou a pregar nas praças. João não começou a pregar no cinema. João, ele saiu da zona de conforto e foi para o deserto. No deserto não tinha nada, tinha só água do Rio Jordão. Mas a voz de João, ele se apregoava. E João ali, as pessoas iam até ele. Vocês querem algo diferente? Então venha a mim, porque eu sou uma voz que clama no deserto. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque este o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Deus, então, antes que venha o seu filho, ele envia uma voz que clama no deserto, envia esse segredo a João Batista. Jesus disse assim: olha, nascido de profeta na terra, desculpa, não tem alguém maior do que João, mas aquele que é menor aqui é maior do que João no reino do céu. E João, um pregoeiro da palavra. Livro de Hebreus, capítulo de número 1. O escritor aos Hebreus, ele vai trazer sobre o segredo de Deus, onde ele escreve assim: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, como eu já ministrei neste momento, aos pais, Abraão, a Noé, a Daniel, profeta, mas falou nestes últimos dias pelo Filho, pela palavra, que constituiu o herdeiro de tudo, porque fez também um. Chega a nós agora. Chegou a palavra ao gentio. Então Deus, neste exato momento, está revelando o seu segredo. Porque Deus não quer que ninguém naquele grande dia dizer: Senhor, eu não ouvi a tua palavra. Senhor, o Senhor não me deu a oportunidade para eu me arrepender. Deus falou várias maneiras pelos profetas, pelos patriarcas.
os profetas, os homens de Deus que estão aqui, as mulheres de Deus, os profetizam, os jovens, mancebos, Shai, declamará. Então cada um de nós são essas pessoas e qual o Senhor nos chamou para propagar para levar o seu santo nome pela palavra, pela palavra do Senhor. Livro de Romanos 11, 15 a 18, Paulo escreve, Deus revela pelo ministério do apóstolo Paulo, no capítulo 11, verso 15 a 18, está escrito assim: porque se a sua rejeição é a conciliação do mundo, qual será a sua admissão, sendo uma vida dentre os mortos? Está falando aqui sobre a nação de Israel e a nossa escolha. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos a são. E alguns dos ramos foram quebrados, e tu, zambujeira, igreja, foram enxertada em lugar deles, e é feito para participante da raiz da seiva da oliveira. Não te glorieis contra os ramos, e se contra eles te gloriais, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois os ramos foram quebrados para que fosse enxertado. A igreja ela não pode se vangloriar daquilo que o Senhor nos chamou, da autoridade que o Senhor nesses dias Ele tem lançado para nós. Colocaremos as mãos sobre os enfermos, ser curados, colocarão a mão sobre o endemoniado e são expelidos, colocarão as mãos sobre aquele que não enxerga, pode ver, pode ouvir, mas tudo isso é para a honra e para a glória do Senhor. O segredo de Deus vem até nós para que nós possamos engrandecer o seu nome nesses últimos dias, que intercede a volta do Senhor. Romanos 16, 25 a 27, o irmão Paulo escreve para nós o segredo de Deus através de Romanos 16, 25 a 27. Está escrito assim: ora, aquele que é poderoso para confirmar, grava isso, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos estes ocultos, mas que se manifestou agora, se notificou, publicou pela escritura dos profetas, pela palavra, segundo o mandamento de Deus eterno, e a toda a nação para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória, o poder, por Jesus Cristo, para todo o sempre. O mistério de Deus é revelado. O segredo de Deus nesses últimos dias que antecede a volta do Senhor. Ele quer, conforme Ele tem me comunicado, revelar o seu segredo à sua igreja, porque certamente o Senhor não irá buscar o seu povo se não revelar para nós, a igreja, como que será o grande processo na terra quando a igreja subir. Efésios 3, carta de Paulo à igreja de Éfeso, está escrito assim, 3 a seguir: como me fez este mistério, manifestado pela revelação, como assim em pouco vos escrevi, pelo quando lendes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios
sou co-herdeiro de um mesmo corpo, participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim mínimo e todos os santos me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho a riqueza incompreensível de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde o século esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais e potestades do céu, segundo o eterno e propósito que Ele fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleça nas minhas tribulações, pois vós que são a vossa glória. Amém? A multiforme sabedoria de Deus, no qual temos ousadia. O que está faltando nesses últimos dias em nosso meio, igreja, pastores, companheiros, é ousadia na igreja primitiva do Senhor. A Bíblia diz e confirma no livro de Atos que os irmãos iam e Deus falava com eles, e eles tinham ousadia, a autoridade de falar do nome do Senhor. Falta hoje ousadia para você falar o nome do Senhor, falar do arrependimento, falar que o Senhor está voltando, que é tempo de arrependermos, porque o reino do Senhor está próximo. Ousadia e fé em nosso Senhor Jesus. Quero finalizar no livro do Apocalipse. Volto lá, foi tudo do Senhor que me deu. Apocalipse capítulo 11, eu vou fechar aqui, porque essa parte que eu vou falar, ela só irá acontecer no momento que a igreja subir. A igreja não vai estar aqui para participar deste processo. Então, nesta noite, para esse seleto grupo de irmãos e você ouvinte da palavra de Deus, Deus vai revelar o segredo dele para você. É tempo de você arrepender, porque aqueles que ficarem passarão por esse processo. Apocalipse 11, verso 15 está escrito assim: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grande voz que dizia: o reino do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados em seu trono, diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram, dizendo: graça te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que é e que era e que há de vir, que tomaste teu grande poder e reinaste. Iraste as nações e veio a ira ao tempo dos mortos, para que seja julgado o tempo de ira. O galardão aos profetas teus servos, é aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, tempo destruirás o que destrói a terra. E abriu-se no céu um templo, Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpago, voz e trovão, terremoto e grande saraiva. No momento em que a igreja subir, mas é no momento, haverá um tremor no planeta Terra e no espaço sideral. Haverá destruições terríveis, terremoto em escala que nunca houve e haverá. A maior escala que nós tivemos até então, 7,8.
mas vai chegar mais de 10, porque a destruição será fatal. Aviões desmoronando, porque muitas vezes o piloto ele quis vai embora. Navio afundando, batidas e outras coisas mais. As cidades que são numerosas, como a Paulista, haverá mortes. A notícia será caótica, porque as pessoas ouviram a voz de Deus, mas não deram crédito. Por isso que é importante nós começarmos a pregoar, como fez Noé, como fez Abraão, como fez Jonas, como fez Daniel, como fez Paulo, como fez Jesus, como fez João. E a igreja agora, abra a vossa boca e comece a pregoar o arrependimento. Aleluia! Porque o Senhor, Ele virá buscar a sua igreja assim. O tempo está próximo. E naquele momento que houver a subida ao céu, a ascensão da igreja, será um tempo difícil, um tempo de dor. O livro de Ezequiel 2, verso 9 e 10, ele diz que haverá lamentações, suspiro e dor, porque em muitos ais. As pessoas que ouvem a palavra de Deus não dão crédito, vão dizer assim: ai, por que eu não dei crédito a esta palavra? Quantas vezes eu fui na igreja, eu fui ali, mas passei desapercebido. Eu achava que as coisas iam ser sempre assim, mas não há mais tempo. Para você naquele tempo querer aceitar Cristo, é necessário você morrer esquartejado nas praças, ficar 3 dias, ao depois vão te chamar você de rebelde. O tempo é agora, o tempo é já. Nós estamos vivendo no tempo da graça, no tempo do amor, mas após a subida da igreja será o tempo do ódio. O momento é esse, o momento é já. Eu quero fechar aqui na 7ª trombeta. Ela representa a consumação de Deus. Deus destruirá o que destruiu a terra. Muitas vezes as pessoas estão aí, Partido Verde e outras coisas, clamando, mas a terra, a natureza clama. E Deus fala: no momento certo eu vou mostrar para vocês. O homem destrói tudo que Deus construiu, mas não pense que fica impune. Está lá no memorial de Deus. E naquele dia você verá, no livro de Malaquias 3, 16, 17, que naquele dia você verá a diferença ao que serve a Deus e ao que não serve. Deus trará a juízo todas as coisas. O momento é agora. O momento é já. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por esse grande culto, Senhor. Que essas palavras fiquem gravadas no coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus é que eu peço. Nos despede em paz. Leva o nosso lar para que tenhamos uma semana de vitória e bênção. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, desde agora e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, as doces comunhões e consolação do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, não só hoje, mas permaneça para todos sempre, todos digam amém.